imaginou viver sob o mesmo teto com 11 garotos? Isso realmente vai acontecer com a Jack em Minha Vida com os Garotos Walter. Nessa história nós vamos conhecer a personagem principal, que é a Jack, e ela sempre teve uma vida glamurosa em Nova York. Seu pai tinha um poder muito grande na empresa em que trabalhava, sua mãe tinha uma grande influência no mundo da moda, e sua irmã era mais velha, e ela era realmente perfeita aos olhos da Jack. Só que tudo isso mudou quando seus pais e sua irmã faleceram em um acidente de carro. Jack não poderia mais ficar em Nova York, apesar dela ter um tio que mora lá. Ele não poderia ficar com ela porque ele trabalha incansavelmente e não teria como dar os cuidados necessários para ela. Então, Catherine, que era a melhor amiga da sua mãe, vem para Nova York para levá-la para o Colorado para viver como parte da sua família e Jack ter uma vida nova, um recomeço em sua jornada. Só que quando elas estão embarcando para Colorado, a Catherine conta para Jack que ela vai dividir uma casa com 11 garotos, porque ela tem 11 filhos. No primeiro impacto, Jack fica relutante em chegar lá, ter que dividir a casa com vários garotos, afinal ela nunca teve que fazer isso, ela só dividia a casa com sua irmã praticamente, então ela nunca teve que vivenciar com garotos em sua casa, ainda mais com 11. E quando ela chega lá no Colorado, os garotos do Walter, eles têm diversas personalidades, cada um tem o seu jeito, alguns são bem parecidos, outros não. E no começo ela se sente um pouco perdida, um pouco sem saber o que fazer ali no meio daquela grande família. Eles acabam até pregando algumas peças com ela ao longo da história. E aos pouquinhos ela vai se adaptando com aquela família, ela vai entendendo como as coisas funcionam por lá. Só que aí o coração da Jack fica um pouco dividido com dois irmãos, o Alex e o Cole. E é no meio dessa indecisão do coração que a história vai desenrolando, porque ela está passando já por um processo de luto e agora ela está passando por uma questão que será o primeiro amor da sua vida e ela não sabe decidir por qual dos dois. Ela tem um sentimento muito maior e tudo vai acontecendo. Só que sem contar tudo isso, ela ainda tem que lidar com uma escola nova, com pessoas novas, com meninas que acabam sendo um pouco malvadas por ela ser uma aluna nova e por ela ter contato com a família Walter. Porque a família Walter é a família mais conhecida do colégio, afinal são 11 garotos, mas o Cole, ele é o mais popular da escola. Então, todas as garotas ficam apaixonadas por ele, querem ficar com ele. Então, quando algumas percebem essa proximidade da Jack com ele, o ciúme surge, palavras maldosas também, e a história vai desenrolando com toda essa premissa. Deu pra ver que Minha Vida com os Garotos Walter é uma história jovem adulto que apresenta um pouco de um triângulo amoroso, mas também apresenta uma questão de recomeços, novas chances, essa mudança da personagem de uma vida glamurosa em Nova York para uma fazenda no Colorado é algo completamente diferente do que ela vivenciava. Então, isso já é um choque muito grande em sua realidade. Ela precisa se adaptar completamente nessa nova vida, nessa nova jornada. Então, eu gostei de acompanhar a personagem nessa trajetória, da forma como tudo foi acontecendo. A questão dela ter perdido a família é algo que a autora ela não aprofunda tanto os sentimentos da personagem ao longo dos capítulos. A gente sabe que ela está passando por um momento delicado, um momento difícil. Em alguns momentos ela até fala, mas eu perdi minha família, eu não tenho ninguém e tudo mais. E a gente percebe que é a forma da personagem lidar com a dor. Ela não comenta tanto sobre e fica por isso, sabe? Então eu senti um pouquinho de falta dessa profundidade, desse sentimento nessa questão. A questão do triângulo amoroso, que eu sei que é algo que muita gente não gosta, mas assim, eu acabei percebendo isso bem depois da metade. Por quê? No começo a gente percebe que a Jack ela tem uma conexão muito forte com o Cole, que eles acabam, né, conectando de alguma forma, apesar dele ser um pouco rude com ela em algumas coisas, mas ainda assim eles acabam criando uma conexão. Eles acabam até ficando de castigo por terem aprontado uma coisa juntos e tudo mais. Eles acabam criando um vínculo de alguma forma. Só que ao longo da história, a Jack ela também vai criando conexão com outros irmãos mais novos e tudo mais. E o Alex é um personagem que eles criam um vínculo ao longo da história, mas eu não percebi que poderia existir um romance ali, sabe? Mas depois da metade, quase no final assim, eu fui percebendo que existia algo mais. Existiam ciúmes ali bem claro entre esses dois irmãos. Então foi quando esse triângulo amoroso surgiu. Particularmente, eu gosto muito de livros jovens que apresentam essa temática de triângulo amoroso. Eu confesso que eu adoro acompanhar essa trajetória de indecisão da personagem. Então, eu gostei muito de como isso foi retratado e acabei gostando bastante do livro com todas essas questões. O final dessa história é um final um pouco aberto. Acontece uma coisa em que a Jack toma uma determinada decisão e é isso. Não há nenhum comentário sobre continuação, até onde eu sei, esse é um livro único, mas ficou esse final aberto. Para mim, ficou claramente perfeito do jeito que finalizou, porque apesar de ser um final um pouquinho aberto, a gente ainda consegue entender como
como a vida da Jack vai seguir depois dessa decisão. Então pra mim foi ok. E agora eu vou falar sobre a série, porque esse livro ganhou uma adaptação na Netflix, chegou agora no dia 7 de dezembro, e eu comecei a assistir, mas ainda não finalizei. É uma série onde já foi confirmada a segunda temporada. Por enquanto só tem a primeira temporada, onde apresenta 10 episódios, com aproximadamente 50 minutos cada. E eu parei no episódio 4 ou 5, mais ou menos. E eu já percebi algumas mudanças com relação ao livro. Não posso falar 100% todas as mudanças, porque afinal eu ainda não terminei e também poderia ser algum spoiler pra quem ainda não assistiu ou realmente não leu essa obra. Mas algumas mudanças que eu percebi logo no primeiro episódio mesmo foi a questão da forma como a Jack recebeu a notícia da morte dos seus pais. No livro, ela estava em casa gripada e seu tio apareceu na sua porta pra contar o que havia acontecido. Já na série, ele estava organizando uma festa na escola e seu tio chegou lá pra contar sobre isso. Um outro ponto que eu percebi também é que na série, a Jack, ela embarca sozinha para o Colorado pra se encontrar com a Catherine, e aí que ela conhece a amiga da sua mãe, o marido e tudo mais. Já no livro, não, porque a Catherine, ela embarca pra Nova York, ela faz o possível pra chegar lá pra acompanhar a Jack nessa mudança da sua vida. Isso foi algo que na série, particularmente, eu não gostei tanto, porque é uma menina jovem viajando para um outro país, um outro lugar, sem nem ao menos conhecer a pessoa. Então isso foi algo que eu não gostei de como foi retratado. E falando na Catherine, um outro ponto que eu percebi é que no livro a Catherine, ela acaba ficando em casa cuidando dos 11 filhos e ela gostava muito de pintura. Então ela acaba abdicando isso da sua vida, porque com 11 garotos, como é que ela vai lidar com mais isso? Já na série, ela tem uma profissão, ela é veterinária. Então assim, essa diferença de um para outro eu acabei gostando, porque eu achei bem legal a forma como isso foi reestruturado na família Walter. Ah, esse é um ponto que eu fiquei um pouco sem entender. Na série, eles abordam como se fossem 8 irmãos, mas na verdade são 11. Então eu não entendi o porquê foi reduzida essa quantidade de números. Então assim, agora eu não entendi isso e, enfim, simplesmente aconteceu. Enfim, tem muitas outras coisas que aconteceram já na série, mas que, como eu falei, pode soar como spoiler e eu não quero trazer nenhum tipo de spoiler aqui. Mas eu gostei porque alguns diálogos que aparecem no livro, eles acabam aparecendo de alguma forma na série, mesmo que em contextos diferentes. Então isso foi um ponto bem legal, porque como eu tinha acabado de ler o livro e já comecei a série, tinha muita coisa assim em minha mente, então eu gostei de acompanhar esses diálogos. Tem muitas outras coisas que não existem no livro que a série tá abordando e eu tô gostando disso. E também existem alguns outros contextos no livro que na série estão sendo retratados de uma maneira diferente com outro personagem. Então assim, meio que tem bastante diferença, afinal é uma adaptação e a gente sabe que adaptações não são 100% fiéis, mas ainda assim muita coisa está bem parecida com a obra e eu tô gostando. Eu já peguei um spoiler do final da série e ao que parece, não sei porque eu ainda não assisti, mas ao que parece o final vai ser completamente diferente do livro. Afinal, como já foi confirmado uma segunda temporada, eu acho que vai fazer total sentido ter essa diferença. Então, veremos. Se vai existir um segundo livro, não sabemos, mas eu acredito que não e vamos ver o que a segunda temporada vai reservar para essa família Walter. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho desse livro. Se vocês ainda não conheciam, espero que tenham ficado com vontade de ler. Como eu falei, é um livro jovem adulto, um livro com conflitos de sentimentos, mas que também tem uma jornada onde a personagem está passando por luto, tem que recomeçar sua vida e tudo mais. Então assim, é um livro que acaba trazendo uma certa lição. E se você ainda não viu a série, fica aí minha dica pra assistir agora no final do ano, porque garanto pra vocês que com certeza eu vou terminar ainda em 2023. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!